Irmãos e irmãs, meu nome é Aparecido José Santana, eu tenho 46 anos de idade, casado, tenho 3 filhos e participo do grupo de oração Mãe Admirável, na Capela Santa Mônica, em São José do Rio Preto. Acompanho o grupo de oração há 31 anos. Comecei a participar quando eu tinha 15 anos de idade. Então, há 31 anos acompanhando o grupo de oração. Por profissão, eu sou advogado e trabalho no Tribunal Eclesiástico da Diocese de São José do Rio Preto, nos processos de nulidade matrimonial. E há 2 anos também como chanceler do Bispado da Diocese de São José do Rio Preto, pela chancelaria. Fui receber o convite da Cleonice para estar com vocês hoje aqui, e nesse momento nós, na parte da manhã, estarmos refletindo sobre os dons do Espírito Santo, os dons infusos e os dons efusos do Espírito Santo, né? E falarmos sobre essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. E para a gente já assim ter uma noção geral do que são os dons do Espírito Santo, na verdade, né? Não teria como falar dos dons do Espírito Santo sem antes falar sobre a própria graça de Deus em nossas vidas. E essa ação de Deus em nós. Os dons do Espírito Santo são uma graça que Deus nos concede. E a gente pode definir então o que é a graça de Deus. O que vem a ser a graça de Deus? A graça de Deus é uma ação dele em nossas vidas. É o modo de Deus agir em nossas vidas. Isso é graça. A gente pode, então, definindo graça como sendo uma ação de Deus na nossa vida. E aonde essa graça de Deus age? A palavra de Deus nos fala em Coríntios: não sabeis, vós sois templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós? E o Espírito Santo estando em nós, ele age em nossas vidas. E onde o Espírito Santo vai agir? A graça de Deus. Eu vou usar a expressão Espírito Santo agir, mas a mesma expressão é graça. Que graça é a ação de Deus? A ação de Deus vai ser na nossa inteligência e na nossa vontade, que a gente pode definir como coração. Deus age nos nossos pensamentos e Deus age nas nossas emoções. Aquilo que vai dizer também afetividade. Ou nós podemos dizer coração. Deus age na mente e no coração. É especificamente nessa área da nossa vida que Deus age. E que abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então, essa graça de Deus é uma ação, ainda que imperceptível. A gente não percebe, mas essa ação de Deus está atuante em nós. Como nós recebemos essa graça? Como? Nós recebemos essa graça pelo batismo. O sacramento do batismo é o sacramento que comunica a nós a graça de Deus. Aqui, inclusive, por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana batiza as crianças enquanto pequenas. Porque vai entender o seguinte, que desde pequeno, o homem e a mulher precisa da graça de Deus. Precisa comunicar essa graça para que ele cresça sob a influência de Deus, a interferência de Deus nas nossas vidas. Mas interpretando a interferência aqui, em nenhum momento a graça de Deus ela vai contra o livre-arbítrio. Ou seja, todo homem, toda mulher tem o seu livre-arbítrio. A decisão do homem não tira. E para a gente entender melhor, a graça de Deus atua na mente e no coração. De que maneira essa graça atua em nós? Sugestionando. Como nós somos livres, a adesão ou não à graça de Deus é decisão nossa.
Mesmo Deus agindo em nossas vidas, Deus não nos obriga a nada. Deus, através do Espírito Santo, Ele sugestiona. Isso é graça. Ele sugestiona. A gente vai aderir ou não a essa ação de Deus por livre iniciativa nossa. Porque algumas vezes as pessoas acham, pode pensar o seguinte: se Deus age na mente e no coração, Deus agindo, então automaticamente eu faço as coisas. Não é. Eu vou aderir ou não, porque existe dentro de nós uma questão chamada livre-arbítrio, livre decisão nossa, que Deus não interfere jamais. Jamais. Só por curiosidade, aqui já ajuda a gente a entender que Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Porque Deus é amor. A pessoa que se condena. Inclusive, no final da semana passada, não sei se tinha algum de vocês aqui, teve um retiro lá em Rio Preto sobre os dons do Espírito Santo. Inclusive foi falar sobre os dons efusos e os dons infusos do Espírito Santo, né? E um dos questionamentos que perguntou depois foi o seguinte: então, durante essa explicação mesmo sobre a graça, né, uma pessoa perguntou, então o que é o pecado contra o Espírito Santo? Que Jesus fala que jamais terá perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. É exatamente isso. O que é pecar contra o Espírito Santo? O grande pecado contra o Espírito Santo pecado é desobediência. Se você for definir a palavra pecado, pecado é desobediência à vontade de Deus. Deus sugestiona. Nós aderimos ou não. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O grande pecado contra o Espírito Santo é a recusa de Deus. A recusa daquilo que Deus fala aos nossos corações. O Espírito Santo sugestiona, fala, e eu conscientemente recuso, não aceito. Então isso é o pecado contra o Espírito Santo. Recusa contra Deus. Essa grande graça, a graça por excelência, é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós. Essa ação de Deus são as graças que Deus nos concede. Agir no nosso pensamento ou no nosso coração. Ali Deus está agindo. Se a gente fosse definir de maneira mais assim, o que é a graça, né? A graça é a ação de Deus na nossa inteligência, no nosso coração, pelos méritos de Cristo, não é pelos nossos, não. Por causa de Jesus Cristo. E essa graça nos capacita a fazer coisas que humanamente a gente não conseguiria. Então a gente já começa a entender, como Deus, na pessoa do Espírito Santo, age na minha vida. Através da graça. E não é porque eu mereço. Quando a gente contempla Cristo na cruz, onde temos uma cruz, aqui. Quando contemplamos Cristo na cruz, assim que ele dá o seu último suspiro, o que o soldado vem e faz? Ele morreu. O que o soldado faz? Pode falar mais alto. Vem com uma lança e fura o coração. O que jorra do coração? Sangue e água. Diz a tradição, isso não está na Bíblia, né? Mas diz a tradição que neste momento, quando ele transpassa o coração e jorra sangue e água, a água que jorrou do coração respinga e cai no olho do soldado, que a tradição identificou como sendo Malco, que vai aparecer, inclusive, no Ato dos Apóstolos, na leitura do Atos dos Apóstolos, essa pessoa vai aparecer como sendo discípulo de São Paulo, Malco.
diz que a gota da água cai no olho dele e ele tinha problema de cegueira de um olho e automaticamente ele volta a enxergar. Né? Mas é tradição, não tem relatos históricos. O que tem relato histórico mesmo é que posteriormente ele vai estar vai aparecer como figura discípulo de São Paulo. Mas se do coração de Cristo jorra sangue e água, a igreja entende o sangue como sendo a própria Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. A água, o sacramento do batismo. O sangue, o sacramento da Eucaristia. A água, o sacramento do batismo. E a igreja vai dizer que a graça nos é comunicada pelo sacramento do batismo. E a graça, ela é alimentada cada vez que a gente se aproxima da Eucaristia. Por isso a importância de irmos à missa, principalmente cumprir o preceito dominical de ir na missa todo domingo. A igreja vai dizer para nós que o sangue e a água, batismo e Eucaristia, é o que nos comunica a graça e o que sustenta a graça das nossas vidas. Essa graça de Deus tem de ser alimentada em nós. E Deus age em nossas vidas. Isso é graça. Tudo bem até agora? Sobre a graça de Deus? Essa graça de Deus agindo em nós, nos nossos pensamentos ou na nossa vontade, seja no pensamento ou na vontade, isso é graça. Mas essa graça agindo, nós definimos como dons, que é a própria ação de Deus. Então, graça é a comunicação da ação de Deus. Essa ação de Deus, nós definimos como sendo carismas, ou dons do Espírito Santo. E esses dons, podem ser tantos dons ordinários, resumindo, uma ação constante de Deus em nós, ou dons extraordinários. Os dons ordinários é aquela ação constante de Deus, pela graça. Ela é constante, está sempre, sempre, sempre em nós. Seja no pensamento ou na vontade, está sempre agindo. Os dons extraordinários, eles agem de vez em quando. Quando precisa. Quando precisa, age uma coisa extraordinária. Deus agindo em nós. E eu vou definir bem claro para vocês agora, vai ficar bem certinho para entender. Dentre essa ação constante de Deus, e eu vou dizer esses carismas ordinários, é a mesma coisa de eu dizer, a mesminha coisa, graça. Só graça de uma forma habitual. Graça de uma forma constante. Que são os dons efusos. Perdão, os dons infusos do Espírito Santo. E na catequese, tem algum catequista aqui ou não? Em Pentecostes, domingo retrasado, né? Domingo passado foi a Santíssima Trindade. A gente aprende que quantos são os dons do Espírito Santo? 7. 7 dons do Espírito Santo. Esses 7 dons são os 7 dons infusos. São os 7 dons que agem constantemente em nós. Ele não está definindo os dons extraordinários, mas os dons ordinários, que agem constantemente em nós. E quais são esses 7 dons? Me ajuda aí agora. Ciência, sabedoria, fortaleza, temor de Deus, conselho, faltando 2. Piedade, e falta só mais um. Não. Ciência, sabedoria, está faltando uma aí. Eu vou definir para vocês, diferenciando os dons que agem no pensamento
e na vontade. Isso. Quais são os dons que agem na inteligência? Tá? Sabedoria, que age na inteligência. Inteligência, ou entendimento, como alguns falam, já estamos no segundo. Depois, já ciência, ou chamado também de conhecimento. Terceiro. E depois, dom do conselho. 4. Vou repetir então. Sabedoria, tá? Inteligência, conselho e ciência. São os dons que agem no nosso pensamento. Eles agem aqui. Tá? Depois, os que agem na nossa vontade. O que a gente sente vontade de fazer. Ele não vem como pensamento. Ele não vem como pensamento. Ele vem com vontade. É coragem ou fortaleza, temor de Deus e a piedade. Completamos os 7. São esses 7 dons, são 7 dons que a gente chama emotivos, emocionais. Nos dá vontade de fazer. Ele não vem com o pensamento, ele vem com vontade. Com o pensamento são aqueles 4 anteriores que acabamos de definir. São esses os 7 dons infusos do Espírito Santo. São os 7 dons que ficam agindo constantemente em nós. Constantemente. Eu vou definir para vocês rapidamente, aí vocês vão conseguir entender dos dons infusos do Espírito Santo. E depois eu falo dos dons extraordinários. Mas de uma maneira assim, uma catequética bem rápida. Dos dons que agem na nossa inteligência, no nosso pensamento, que são os dons infusos do Espírito Santo. Sabedoria. Como o Espírito Santo age na nossa inteligência? Através do dom da sabedoria. Sabe como? Ele coloca em nós bons pensamentos. Sabedoria. Coloca em nós bons pensamentos. Coloca em nós em nossos pensamentos a busca pelas coisas de Deus. Vem aquele pensamento assim: puxa, como que é a Bíblia? Vem aquele pensamento: puxa, quem escreveu a Bíblia? E aquele pensamento gera em você e atrás. Isso é sabedoria. Como age também o dom da sabedoria? Ele vem aquele pensamento assim: como é a igreja? Como fundou a igreja? E eu vou atrás. Dom de sabedoria sugestiona a gente coisas boas, ligadas a Deus. Ficou fácil entender? Isso é o dom da sabedoria. E esses pensamentos que ele vai soltando, automaticamente leva a gente a querer saber. Se eu levo a gente a querer saber, por isso que chama sabedoria. Vai me dar, opa, agora estou conhecendo a igreja, estou conhecendo a Bíblia. Então eu estou tendo sabedoria. Estou tendo diante das coisas de Deus. E não só com relação à Bíblia, referente a Deus em si. Ele vai sugestionando o dom da sabedoria. Tranquilo? E essa ação não é de vez em quando. Essa ação é constante. E aqui, olha como que eu vou definir para vocês bem claro: graça, ação de Deus, e o livre-arbítrio. Veio um pensamento na minha cabeça. Veio lá. Quem escreveu a Bíblia? E vem. E essa é o Espírito Santo agindo. Quem escreveu a Bíblia? Se eu vou aderir à graça de Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler. Mas aqui não está escrito. Cleonice, me explica uma coisa, minha irmã. Você entende um pouco da Bíblia?
Você já fez curso de Bíblia? Então, eu estou tão curioso para saber quem escreveu a Bíblia. Quem pode me explicar? Aí, vamos fazer o seguinte, vamos atrás, vamos conversar com o padre? Vamos conversar com o padre. Padre Gouveia, quem escreveu a Bíblia? Vamos fazer o seguinte, vai ter um curso aí sobre Bíblia, você quer fazer o curso de Bíblia? Eu vou fazer. Então, e eu vou fazer, porque eu quero saber. Eu aderi à graça. Agora, se venho lá, quem escreveu a Bíblia? Eu fico, puxa, quem escreveu, hein? Não sei. Quem escreveu? Aí vem de novo. Mas quem escreveu a Bíblia? É o Espírito Santo agindo. Quem escreveu a Bíblia? E eu fico lá. Bom, sabe de uma coisa? Quando uma hora aí eu pergunto para alguém. E a pessoa esqueceu. Mas essa ação é constante. E vem lá, quem escreveu a Bíblia? Geralmente, sabe como ele se manifesta? E a gente acha que é pecado e não é? Para você ver como que nós atribuímos muitas vezes a culpa ao diabo ou a outras coisas e de repente é o Espírito Santo agindo. A gente fala o seguinte, vem como uma dúvida. Mas puxa, será quem escreveu a Bíblia? Por que escreveu? Será que isso estava certo? É o Espírito Santo agindo e a gente não se dá conta. É ele provocando a gente, dizendo o seguinte, vai conhecer, vai saber, vai lá. E a gente fica. Aí para poder fugir da graça de Deus, a gente fala, nossa, isso é tentação, né? Estou sendo tentado. É uma fuga diante de um dom extraordinário agindo. Eu vou atrás, eu quero saber. E não precisa ter estudo para isso não, viu? Grandes santos da igreja, que foram santificados e declarados doutores da igreja, por causa do dom da sabedoria, são santos que não tiveram estudos. E vou citar um para vocês. Teve estudo de alfabetização, mas não teve estudos teológicos. E é doutora da igreja. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus. As duas fechadas dentro de uma cela, rezando, morreram rezando. Mas por causa do dom da sabedoria, e porque quem já leu História de uma Alma? É um livro de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ali você vê a sabedoria agindo. E Santa Teresinha começa, mas por quê? Por quê? E ela ia atrás. O que aconteceu? Foi declarada doutora da igreja. Percebe o dom da sabedoria agindo em nós? E nós temos que aderir a essa graça de Deus. É o Espírito Santo agindo. Só que muitas vezes nós não aderimos à graça. Por isso que, infelizmente, tão poucos católicos conhecem tão poucas coisas de Deus. Porque o Espírito Santo está agindo e ele está lá. Aí está preocupado, quando é que Deus vai agir na minha vida, hein? Ele está ali agindo dia e noite e a gente não está se dando conta. Não está se dando conta, porque muitas vezes a gente quer o extraordinário, não o ordinário. Assim age o dom da sabedoria. Como que age o dom da inteligência? É diferente da sabedoria. Como que é o dom da inteligência? O dom da inteligência, sabe como ele age? Ele nos capacita a entender sem que ninguém explique. Resumindo, ele faz o seguinte, uma coisa clara. Ele faz entender sem que ninguém explique. Bom, nós estamos diante de Jesus Eucarístico. E a gente fala corpo e sangue, alma e divindade. O augustíssimo sacramento do altar. Verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus. E a gente olha e a gente aceita. É a presença de Jesus. Na hóstia santa, consagrada, é Jesus Cristo presente. E eu aceito isso. O Espírito Santo age na minha vida. Agiu no meu pensamento. Eu olho e automaticamente eu falo, não, realmente é
corpo e sangue. Não precisa nenhum teólogo, nem o padre vir aqui, e vou usar uma expressão um pouco difícil, mas é para provocar vocês mesmos. Não precisa nenhum padre, nenhum teólogo vir aqui e dar uma aula sobre a teoria da transubstanciação. Ou seja, a matéria é a mesma, a substância é outra, e durante a consagração há uma ação da graça de Deus, em que a matéria visível permanece a mesma, mas a substância muda, ou que os olhos veem é carne, mas a substância é sangue, o que os olhos veem é matéria, é pão, mas é carne e sangue, e vai dar uma aula de teologia sobre a teoria da transubstanciação. Então, tu faz o que tu fez para mim, eu estou olhando, eu acredito. É corpo e sangue. E pronto. Isso é o dom da inteligência. Ele me faz entender sem que ninguém dê uma aula de teologia. Maria, mãe de Deus. Maria, nossa mãe. Tranquilamente. Ela é minha mãe. Não precisa vir ninguém dar uma aula sobre a maternidade de Nossa Senhora, começando desde o concílio de Éfeso, em 330 mais ou menos, passando por demais concílios, até chegar à definição dogmática de Maria, Mãe de Deus. Precisa disso. A hora que eu cheguei, vocês estavam rezando o terço. Por devoção e por acreditar que ela é Maria, nossa mãe, eu rezo tranquilamente. Dom da inteligência. Sem explicar, eu já aceito. E o Espírito Santo muitas vezes faz isso. Sabe quando? Quando ele faz isso? Depende se você está lá na missa, e o padre, durante a homilia, ou você está fazendo um curso, está em algum lugar, e alguém começa a explicar alguma coisa, e você fala, puxa, sabe que lá no fundo eu já achava que era isso mesmo? Mas eu não sabia que tudo isso era teologia. Mas para mim é diferente. Eu já acreditava nisso. Pronto. Dom da inteligência, uma ação constante. Dom da prudência, ou também chamado do conselho. Esse dom é extraordinário. Ele coloca em nossos pensamentos a capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus. Quando você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa prudente, né? Ou seja, uma pessoa equilibrada. Ela não age de uma forma intempestiva. Ela é uma pessoa equilibrada. Você vai dizer que essa pessoa é prudente. A grande graça do dom da prudência, sabe o que é? Ele dá pensamentos que te capacita a distinguir o certo do errado. Isso é prudência. Então, quando você fala, nossa, como aquela pessoa ela é prudente, né? Você está dizendo o seguinte, como que ela, antes de falar, geralmente ela pensa. Antes de agir, ela pensa. Quando ela fala alguma coisa, é uma pessoa equilibrada. Ela sabe distinguir o certo do errado. E é uma ação constante de Deus nos nossos pensamentos. Vem como um pensamento. A pessoa está conversando com uma outra, aí a pessoa fala assim, Cleonice, você sabe o que a Rosimeire aprontou, Cleonice? De repente vem um pensamento na Cleonice. Vem aquele pensamento nela. Silencia. A Cleonice olha assim e fala, não sei, e acho bom nem ser nem me falar. É uma pessoa prudente. Ela cortou de imediato ali uma fofoca, uma mentira, uma difamação. Veio o pensamento nela. Silencia, Cleonice, fica quietinha, não entra nessa fria não. É o dom da prudência, o dom do conselho agindo nela. Silencia. De repente chega lá, o Mauro chega lá e fala para a Cleonice, Cleonice precisa conversar com você. Não aguento mais a Betânia. Nós temos que tomar providência. Né? Aí, o dom da prudência.
na Cleonice. Silencia, escuta. Aí ela silencia e escuta. Depois ele pega e fala, porque a Betânia não sei o quê, porque a Betânia não sei o quê. Enquanto a Cleonice está escutando, o dom da prudência. Fala para o Mauro, para ele deixar de ser uma pessoa tão nervosa, tão estourada, e rezar um pouquinho mais. Aí ela escuta e fala, ô Mauro, meu irmão, olha, vamos fazer o seguinte, vamos rezar. Pede para Deus acalmar o seu coração. Você está um pouquinho, eu vejo que você está um pouquinho exaltado com a situação. Se a gente for conversar com a Betânia agora, vai ofendê-la, vai machucá-la. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar o seu coração se acalmar, depois a gente vê o que a gente faz. Prudência. Agora, se a Cleonice não tivesse prudência? Não, Mauro, realmente está com a razão. Vamos pegar a Betânia de jeito, vamos dar uma lição nela. Ela precisa ouvir. E, meu amigo, a falta de prudência azeda todo um relacionamento. Percebeu? Estamos percebendo? Prudência. E vem como pensamento. A gente acha, nossa, geralmente a gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia tão grande. Teve ideia coisa nenhuma, foi o Espírito Santo que deu a ideia. Você aderiu ou não a isso. Mas é uma ação de Deus. Prudência. Outro dom do Espírito Santo, o dom da ciência, que age também como um pensamento, ou o dom do conhecimento. Tá? Esse dom, ele é fantástico. Sabe como que age esse dom? Ele nos dá pensamentos, olha que coisa mais linda. Ele nos dá pensamentos que nos leva a contemplar Deus em todas as suas criaturas. Nos dá pensamentos. Pensamentos de alegria. Pensamentos de ver ciência e conhecimento. Tá? Pensamentos de ver Deus em todas as coisas. Exemplo muito claro, vocês vão entender agora. Um grande santo que teve um dom de ciência extraordinário. Inclusive, foi santificado por causa desse dom. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis contemplava Deus em tudo. Alguém conhece o poema do Irmão Sol, de São Francisco de Assis? Ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã, a terra de mãe, a mãe natureza, os animais ele chamava de irmãos. E isso não é história, é verdade. São Francisco uma vez desceu de Assis e foi para Folinho. É a região... Assis fica numa montanha bem alta. Abaixo, no vale, no vale, é a região da Úmbria, né? E tinha a cidade de Folinho, de Fódia, né? E São Francisco uma vez desceu e foi pregar naquelas cidadezinhas. E disse que os homens não deram nem atenção porque ele falou. São Francisco foi para um lago que tinha lá perto e falou assim, então eu vou pregar para os irmãos peixes. Ele começou a pregar. No meio da lagoa começou a pregar. O que os peixes fizeram? Saltitavam, pulavam. Sinal de que nós estamos entendendo, acolhendo o que você está falando. A natureza contemplando Deus. Quem tem um dom da ciência consegue contemplar Deus em todas as coisas. O grande efeito desse dom da ciência, consegue perceber a ação de Deus em tudo, até mesmo na dor. Que dom extraordinário! Me capacita a contemplar Deus em todas as coisas, até mesmo na dor. Diante de um acontecimento doloroso, a morte, a doença, alguma coisa que aconteceu, eu consigo contemplar Deus. Deus me capacita a ver além do que está daquele simples fato. Dom da ciência, dom do conhecimento. Tranquilo? Eu tenho até que horas, Cleonice? Daqui a 10 minutinhos terminando então. Certo? Alguma dúvida até agora? Não. Agora, o dom que age na nossa vontade.
São ou a graça habitual ou os dons infusos do Espírito Santo. Que age na nossa vontade. Dom da fortaleza ou da coragem. E olha só que lindo que é esse dom. Ele age na nossa vontade. Ele me dá vontade. Como que ele nos dá? Ele me dá vontade e eu sinto aquela coragem dentro de mim para suportar e superar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as tribulações. Se necessário for, eu faço até coisas heróicas por causa desse dom agindo na minha vontade. Um exemplo claro. Uma esposa que tem um esposo alcoólatra. Ela tem o dom da coragem. É uma coisa sobrenatural. Ela não desiste de rezar. Cada vez que o esposo chega em casa embriagado, mais vontade ela tem de ajoelhar e rezar, porque ela sabe que uma hora ele vai deixar esse vício. Ele vai superar. É o dom que dá coragem nela quando chega e fala. Ele está caído lá na sarjeta, lá perto do bar. Ela se levantar de casa e lá pegar, arrastar e levar para casa. É uma coisa sobrenatural, é uma coragem que vem dentro dela. A mãe que tem um filho nas drogas, ela não desiste de rezar e vai e luta e tenta achar uma clínica e vai. Tem mães, eu sei porque eu já lidei com isso na comunidade de Betânia do Padre Léo. Tem mães, acreditem, elas descem nas bocas de fumo, nos lugares de tráfico, e vai lá e arranca o filho de lá, e o traficante vem com arma na mão e ela empeita, sem arma nenhuma, de peito aberto, ela fala, é meu filho, eu vou arrancar daqui, se quer me mata, mas é meu filho. E ela enfrenta traficantes para arrancar o filho das drogas. Dom da coragem. Aí quando ela chega em casa, a ficha cai, ela fala, gente, aí ela começa a tremer, né? Ele estava com arma na mão, era só ele puxar o gatilho que ele me matava. Eu enfrentei um traficante? Como eu fiz isso? Dom da coragem. Ele dá aquela vontade que a pessoa ela enfrenta um leão. Aconteceu isso com Gideão. Estraçalhou um leão. Enfrentou. Vai à frente. Dom da coragem. E vem como uma vontade. Fica, vai, tem de ir. E também leva a fazer coisas, não só dessa maneira, mas também na comunidade. De uma maneira muito clara, no grupo de oração. Está difícil as coisas, tal. A pessoa, não, a gente vai? Nós vamos sim, vamos. Mas não vai dar certo, mas vai dar certo sim, vamos. Vamos para frente. Opa, tem coragem. E se manifesta também como é um dom habitual de santificação, não é só nas coisas da igreja, não. Nas coisas familiares, nas coisas profissionais. É um dom do Espírito Santo. Nossa, está difícil lá, a pessoa tem uma atividade comercial, tem um comércio e entrou em certa crise e ela vem com aquela coragem. Não, eu vou trabalhar, eu vou para frente, não vou deixar a peteca cair de jeito nenhum. Eu vou lutar. Vai dar certo. Eu vou para frente. Deus está comigo, eu vou. E a pessoa batalha. No relacionamento familiar, está difícil, o relacionamento com a nora, com o filho, com o esposo, com a esposa, vem aquela vontade, aquela convicção nela, não vai, não desiste não, vai, fica firme. O dom da coragem em nossos corações. Depois nós estamos diante do dom do temor de Deus, que é claro, já é muito bem falado, que não é medo. Temor de Deus é aquele sentimento em nós de zelo, principalmente de não querer ofender. É um sentimento assim, eu não quero desagradar a Deus. É aquilo que na palavra de Deus está dizendo, não contristeis o Espírito Santo. Isso é temor de Deus.
É um sentimento assim. Será, se eu fizer isso, não vai desagradar a Deus? Não vou ofender a Deus? É muito semelhante a um sentimento de um filho que não quer decepcionar o pai, nem a mãe. Ele não quer desagradar o pai e a mãe. Não por medo, mas por amor. Um filho, ele tem que ter um temor para com o pai, um temor reverencial, e aquilo que está no 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe não pelo medo, por causa da violência física ou verbal do pai, mas porque ama. Tanto foi amado pelo pai e pela mãe, tanto foi amado, que tanto ama também. E este amor, pai e mãe, e filho, gera no filho aquele temor reverencial. Puxa, meu pai e minha mãe me amam tanto, deram tudo para mim, eu não posso decepcioná-los, né? Então agora eu tenho que fazer o possível para retribuir este amor e esses benefícios que eles me deram. Isso é temor de Deus. Deus tanto me amou, tanto me encheu de ternura, me envolveu de ternura, e tantas graças, como nós estamos vendo aqui agora, Ele nos dá, que eu tenho que ter um pouquinho de vida decente para retribuir tudo isso que Ele me dá. Claro com isso? Hoje, no mundo, dentre esses dons, o que mais está faltando é o temor de Deus. O homem perdeu o temor de Deus. Vive como se Deus não existisse. Indiferente, completamente indiferente para com Deus. Por fim, irmãos e irmãs, o dom da piedade. O dom da piedade, ele produz em nós, e a gente, de maneira rapidamente para resumir, entrar nos dons extraordinários, o dom da piedade, ele nos dá um sentimento, é na emoção, um sentimento de filiação divina tão grande, e isso é o dom da piedade. Eu me sinto verdadeiramente, eu sinto forte no meu coração, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E essa consciência é tão grande, que me leva a olhar para o meu irmão e para a minha irmã do lado e ver também na Tereza e na Valéria, ela também é filha de Deus. Da mesma maneira como Deus me ama, Deus ama ela ama também. Opa, então ela é minha irmã. Se ela é minha irmã, sabe o que o dom da piedade faz? Eu tratá-la com a dignidade de filha de Deus. Então a piedade me leva a falar com respeito para com ela, me dirigir de uma maneira educada. Se está passando por dificuldades financeiras, me leva a meter a mão no bolso e ajudá-la. E o que a direita faz que a esquerda não saiba. Se está precisando de uma cesta básica, ajuda. Está precisando de um sapato? Dá. Ficou doente? Vou visitar. Não por obrigação. Se eu não fizer isso, mas por amor. Isso é piedade. Estive nu e me vestistes. Com fome me deste de comer. Com sede me destes de beber. Descalço me destes o que calçar. Estava doente, foste me visitar. Estava preso e fostes ao meu encontro. Vinde bendito do meu Pai. Vinde receber a recompensa. Isso é piedade. E a piedade que me leva a enxergar não somente quem está aqui dentro como filhos de Deus, mas também os que estão lá fora. Os que estão lá fora também são filhos e filhas de Deus. Piedade. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo impiedoso. Cruel. Onde a grande lei que se estabeleceu no mundo é salve-se quem puder. Resumindo,
para vocês verem como que o mundo, e vendo os 7 dons infusos do Espírito Santo, a gente é capaz de perceber ao mesmo tempo a ação do diabo no mundo. Porque você percebe que ele vai contra tudo isso. Ele vai contra tudo isso. Porque o que o mundo implantou, a cultura do mundo hoje é a cultura do hedonismo. Resumindo, é a cultura do bem-estar pessoal. Custe o que custar. O outro que se vire para conquistar o que eu conquistei. Que se vire. Vai trabalhar, vagabundo, e conquistar o que eu conquistei. Essa é a cultura do mundo. Prazer acima de tudo. Em todos os sentidos. Não só no prazer, no bem-estar social, de conta cheia, de viagens, de roupas e de gastos e de lucros, mas também no prazer na área da sexualidade. Eu tenho que me satisfazer. Aí são casamentos. Se 100 pessoas casam, no final do ano, 80 já estão separados. Em 2 anos, mais uns 90. Com 3 anos, 3 estão casados. Prazer. Tudo se tornou descartável. Tudo. O mundo não tem mais piedade. Falta piedade no mundo. Irmãos e irmãs, esses são os dons infusos do Espírito Santo. É a graça habitual, constante de Deus em nós. Constante. Para determinados momentos, determinada situação, Deus dá uma graça especial, diferente dos dons ordinários, que a gente vai chamar de extraordinários. Qual é a diferença dos dons ordinários ou dos dons infusos do Espírito Santo? Que os dons infusos é uma ação constante, até mesmo quando a gente está dormindo, ele está agindo. Porque algumas vezes Deus pode agir, quando a gente está dormindo, o nosso consciente não está parando de funcionar, continua. O que pode acontecer? E isso acontece até mesmo durante o sono. Deus nos dá sonhos. É essa ação constante de Deus em nós. Constante. Os dons extraordinários, não. É para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa, naquele momento, precisava de uma ação de Deus. Então, são os dons extraordinários. São Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai narrar 9 dons extraordinários. Peguem comigo lá. E a gente já... Quando a Rita chegar, eu peço para ela perdão. Até, tá bom então. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4. O meu óculos ficou no carro. Aí vamos tentar ler aqui juntos, afastar um pouquinho. Esses são os dons enumerados por São Paulo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Vou ler aqui com vocês juntos, tá? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação. Diversos modos de ação. O que está dizendo aqui? Graça. O que é a graça? Ação de Deus. Há diversos modos de ação. Pode ser através dos dons infusos ou dos dons efusos do Espírito Santo. Pode ser através da graça ordinária ou extraordinária. Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Os dons extraordinários. A um é dado a mensagem de sabedoria. Não é a mesma coisa do dom infuso da sabedoria. É outro dom, que vai ser tratado numa oportunidade melhor. O nome é o mesmo, mas a ação é diferente. Tá? Vão ter 2 dons aqui, que o nome é o mesmo, mas é diferente dos dons infusos. A outro, a palavra de
ciência. Segundo o mesmo Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro ainda, no único Espírito, concede o dom das curas. A outros o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro o dom de falar em línguas. A outro o dom de interpretar. Mas é o único mesmo Espírito que realiza tudo isso. Palavra do Senhor. Esses são os dons extraordinários, enumerados por São Paulo. Se a gente contar, vão dar 9. 9 dons. Faço a seguinte pergunta para vocês. Dom da sabedoria. O dom infuso da sabedoria. E isso nos leva ao conhecimento de Deus. São Paulo numerou 9 aí. O dom da sabedoria. Será que existe só esses 9? Não existe mais? Vamos colocar o dom da sabedoria para funcionar? Pergunta aí. É o dom da sabedoria agindo em nós agora, hein? Será que existe só esses 9? Ou existe mais dons extraordinários? O que você acha? Vamos usar o dom da sabedoria coletiva agora. Então você acha que pode existir mais de 9? Ótimo. A Jucineide acha que pode ter mais que 9. O que você acha? Acha também? Então você achou certinho. Porque o Espírito Santo é dinâmico e criativo. São Paulo numerou 9, mas existem muitos outros dons extraordinários, inúmeros, que Deus concede a cada um conforme lhe apraz. Eu vou citar algum. A maioria aqui acompanha um grupo de oração. Acompanham? Grupo de oração. São Paulo não escreveu aí. Alguém aqui já repousou no Espírito Santo? Quem já repousou no Espírito? É um dom do Espírito Santo, que não está aí. Existe um dom sobre outro dom que não está aí. O dom da visão, clarividência. Tem pessoas que já viram anjos, viram mesmo, não imaginou, viu. A pessoa viu um anjo. Dom da visão. Outros viram Jesus. Outros viram Nossa Senhora. Ainda que não seja uma aparição miraculosa reconhecida pela igreja. Mas viram. Dom da visão. Não está aí. Outro dom raríssimo. São Francisco manifestou esse dom. São Padre Pio manifestou esse dom. O dom da bilocação. Através dos sonhos. Outro dom. Sim. Quantas vezes a gente sonha com anjos, sonha com Nossa Senhora, sonha com Jesus? Falando com a gente? Um dom do Espírito Santo. A gente sonha. Ele vem e fala. O dom da bilocação. Padre Pio, São Padre Pio tinha esse dom. Padre Pio nunca saiu de Petraltina. Ou São Giovanni Rotondo. Né? Mas ele foi visto em várias partes do mundo pregando, sem nunca ter saído de lá. O dom da bilocação. O Espírito Santo é dinâmico e criativo. Conforme for, ele precisa, ele age. Tá? Mas, para a gente entender, os dons extraordinários, ou dons efusos, que são essas graças extraordinárias, para entender melhor, são graças que Deus concede para aquele momento. Para aquela situação, para aquela pessoa, Deus concede. E é extraordinário. Ele foge daquela ação ordinária, constante do Espírito. Ele foge daquilo. Ele é extraordinário. Aí São Paulo numera esses dons. Ele numera 9, mas pode ser muito mais. Na Renovação Carismática Católica, a gente inclusive tem seminários sobre dons para conhecer melhor esses 9 dons. Que não cabe aqui agora estar explicando
né? Vai ter um momento oportuno. Mas são esses dons extraordinários. Amém? Alguma pergunta, irmãos e irmãs? Sobre dons efusos e infusos? Ou é a mesma coisa, ordinário, extraordinário? Ou habitual e atual? É tudo a mesma coisa, tá? Se eu chegar e disser uma graça habitual, eu estou falando para vocês os 7 dons do Espírito Santo. Uma graça atual, eu estou falando dos dons extraordinários. Ou se eu falar para vocês a mesma coisa que eu falar, os dons infusos, ou os dons efusos do Espírito Santo. Tudo a mesma coisa. Quando vocês ouvirem, você fala assim, já sei o que é isso. Ou dons ordinários e extraordinários. A gente já sabe. Opa! O dom da sabedoria já agiu na minha vida hoje. Né? Pode, irmão. A pergunta da irmã é: quem não repousa no Espírito e queria que acontecesse, mas não acontece? É um dom extraordinário para aquele momento, para aquela situação. Se a pessoa não repousou em Espírito, ela pecou? Todo mundo repousou em Espírito, só ela ficou em pezinho, olhando para todo mundo. E com a vontade doida de querer cair também, não caiu. Ela está pecando? Não, não pecou não. Mas é uma pessoa dura de coração, né? Que horror, todo mundo caiu, só ela não, né? É isso também? Não. Se é um dom extraordinário, é para a situação, o momento. Se ela não repousou em espírito, porque naquele momento, naquela situação, não havia necessidade. Quando for necessário, vai acontecer. Exato. Fique na paz. Fica tranquilamente. Use o dom da ciência. O dom infuso da ciência. Contemple a grande graça de Deus agindo na vida dos irmãos. Quando chegar o teu momento, a tua hora, para aquele momento, para aquela situação, o repouso vai acontecer. É uma graça extraordinária. Uma graça extraordinária. Deus pode agir, indiscutivelmente, Deus pode agir através de sonhos. Ou algumas vezes você não sabe nem se está entre a fase do sono ou se está dormindo. Você não consegue distinguir ainda. Mas você escuta a voz, você pode ver, inclusive, situações. Eu tenho uma situação dentro da minha casa, há 30 anos atrás, uma irmã minha com uma depressão profunda, onde eu e minha mãe tínhamos que ficar revezando na beira da cama para cuidar, para não fazer bobeira. Numa certa noite, eu que estava cuidando da minha irmã, eu vi que a minha irmã se sentou na cama e o rosto dela transfigurou. Eu olhava pela porta, ria, balbuciava com a boca. Eu não entendi o que ela estava fazendo. Eu só fiquei parado vendo o que estava acontecendo. E olhava para a porta, nada. E ela ficou ali uns 2, 3 minutos. De repente ela parou para mim, olhou assim e falou: "Você viu que coisa mais linda?" Assim, o que você viu? Aquele anjo que falou comigo. E ele falou que daqui a alguns dias eu vou estar de pé e tudo isso passou. Amém. 2 dias depois, estava ela forte, comendo. Foi embora, graças a Deus. Entendeu? Viu. Ela viu, balbuciou, ela conversou com ele, não entendi o que ela conversou com ele, e ela viu. Ela estava dormindo, se sentou na cama e ficou olhando. É uma graça de Deus, né? Outro dom do Espírito Santo extraordinário.
Pode ser as duas coisas. O dom das lágrimas. O dom das lágrimas pode se manifestar de duas maneiras. Deus te concedendo um arrependimento profundo dos seus pecados e você vai às lágrimas, que é o dom das lágrimas. Ou pode se manifestar também, você está intercedendo por uma situação e você, diante dessa situação, há uma comunhão tão grande, que te leva às lágrimas. Pode ser das duas maneiras. Também. É um dom muito manifestado, por exemplo, a quem exerce o ministério da intercessão. Ministério de intercessão. Né? Em estar intercedendo por determinada situação, a comunhão é tão grande, que a pessoa vai às lágrimas. Algumas vezes ele está muito próximo de um outro dom também, chamado de dom da comunhão de almas. Né? Ou dar um outro nome também, é de comunhão do coração, que é um dom extraordinário também. O que a pessoa está sentindo, você sente. E é uma comunhão de almas. É um dom extraordinário, tá? Não é ordinário, é extraordinário. Hã? Das lágrimas, é o dom das lágrimas. Dom das lágrimas. Dom das lágrimas. É o dom das lágrimas. Que geralmente pode estar acompanhado de algum outro dom também. Pode. Pode acontecer. Muito boa pergunta da irmã. Você pode ter o dom, mas por timidez, né? Por medo, você não manifestar esse dom. Pode acontecer? Pode, com certeza. Como superar isso? Como superar? Só existe um caminho. Oração. Oração. A oração te leva à intimidade com Deus e te dá segurança da ação de Deus. Aí você supera. Se você não for uma pessoa de oração, pode acontecer, porque Deus age através de pecadores como nós. Pode acontecer, Deus agindo. Só que como a gente não tem intimidade com Deus, nós vamos ter medo, insegurança, timidez. Uma outra coisa, a grande situação, a vergonha de se expor. Até na semana passada, eu falava com o pessoal lá em Rio Preto, né? O grande obstáculo que tem com relação à ação do Espírito Santo tem um nome. Eu. O eu é o grande obstáculo à graça, tanto infusa como efusa, do Espírito Santo. Porque como nós gostamos de complicar, é impressionante. É uma graça, um dom extraordinário. Você no sonho, você reza. Já aconteceu comigo, eu estar sonhando, já aconteceu comigo, eu estou sonhando, rezando por... Eu tenho um grande amigo meu, a gente é amigo já há 25 anos. Atualmente ele mora no fim do Brasil, na fronteira com o Uruguai, Uruguaiana. Né? E a gente sempre está rezando pelo outro. Já aconteceu várias vezes comigo de eu sonhar rezando por ele. Eu sonho rezando por ele. E eu me vejo nitidamente no meu sonho, ele ajoelhado na minha frente, eu com as mãos sobre ele. Quando eu acordo do sonho, eu acordei do sonho. Sabe onde eu estou? Ajoelhado na cama com as mãos assim. Como eu levantei da cama e me ajoelhei, não me pergunte. Mas quando eu acordo, eu estou ajoelhado com as mãos desse jeito sobre a cama, rezando por ele. E continuo rezando. E continuo. E aí continua, porque eu acordo que eu estou rezando por ele. Quando eu acordei, eu estou ajoelhado assim. E eu continuo rezando. Fecho o olho, vi que estou acordado, já não é um sonho, e continuo rezando.
até ir dormir de novo. Pode acontecer. Você sonhar com coisas que vão acontecer ainda. Pode acontecer. Normal. Isso também é um dom do Espírito Santo. Sim. Aquilo. Você tem que diferenciar um pouco. Se é sonho, tudo bem. Se você sonhou, você se lembra que você sonhou. Quando aconteceu, você sabe o que aconteceu. Você tem que diferenciar de um fenômeno psiquiátrico chamado déjà vu. Tá? É um fenômeno, chama-se déjà vu. O que é o déjà vu? Déjà vu é a sensação nítida, clara, de que você já vivenciou aquilo e você sabe, inclusive, o que é que a pessoa vai falar. E ela fala mesmo. Mas isso é déjà vu. Tá? Isso é déjà vu que a ciência explica. Tem uma explicação claríssima para isso. Tá? Inclusive o fenômeno déjà vu, só por curiosidade, o fenômeno déjà vu, ele derruba de maneira extraordinária a teoria da reencarnação. Ele coloca a teoria da reencarnação lá embaixo. Porque os espíritas vão dizer que isso daí é porque você reencarnou e é a tua vida passada, né, que está lembrando. E o fenômeno déjà vu derruba. Nada a ver. Tem explicação científica para isso. É diferente de você sonhar. Você sonhou e aconteceu. É diferente. Tá? O fenômeno de déjà vu ele não acontece dessa maneira. Dentre os dons infusos ordinários, essa ação é constante. O que a gente precisa submeter mesmo aos irmãos são os dons extraordinários. É que precisaria de um aprofundamento específico de dons, né? Porque eu não tratei aqui, mas é lógico que os dons extraordinários, e aí a encíclica dogmática Lumen Gentium, Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1700, que vai falar sobre o Tratado da Graça, no Catecismo da Igreja Católica, e os documentos dos papas vão dizer o seguinte, os dons extraordinários, e na Bíblia também está dito isso, né? Na Bíblia também diz, examinai tudo e ficai com o que é bom. Os dons extraordinários precisam ser submetidos ao discernimento. Tá? O primeiro discernimento, quem faz é a própria comunidade. É ela que discerne. Depois, a autoridade eclesiástica competente. Né? Na nossa estrutura de renovação carismática católica, quem vai discernir é o grupo de oração. De maneira, se é servos, quem vai discernir é a equipe de servos. Depois, o grupo de oração. O coordenador do grupo de oração. O padre. Conforme for o dom, se é mais extraordinário ainda, o bispo. Se é mais extraordinário ainda, a Santa Sé é que vai discernir. Exemplo muito claro. Nos nossos dons extraordinários aqui, né, geralmente o discernimento fica entre nós na renovação. Entre nós fica. Porque são dons extraordinários, mas não é de uma abrangência. Né? Exemplo muito claro. Um dom extraordinário de visão. Desde 1981, 6 jovens na Bósnia, estão vendo, na Herzegovina, na verdade, estão vendo Nossa Senhora. 3 deles já pararam as aparições, 3 continuam. Essas são as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. Alguém já ouviu falar? Nossa Senhora Rainha da Paz. E 3 jovens, todos os dias, vem Nossa Senhora. É um fenômeno extraordinário. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. As aparições de Nossa Senhora, por exemplo, em Lourdes, foram 3, 4.
aos pastorinhos de Fátima foram duas, se eu não me engano. A primeira, na verdade, foi do Anjo de Portugal e a segunda na Senhora de Fátima, na Cova da Iria. Pronto. México, Guadalupe, ao Anjo Juan Diego, uma aparição. Salete, La Salete, a Melanie, uma aparição. De repente vem Medjugorje, vai para 30 e tantos anos, todos os dias Nossa Senhora aparecendo. Opa! Quem vai ter que discernir agora a autenticidade desse dom do Espírito Santo? Vai ser a paróquia de Medjugorje? O pároco de Medjugorje? O bispo de Mostar? A conferência episcopal da Iugoslávia? Quem vai discernir? Santa Sé. É a Santa Sé que vai discernir. Porque o fenômeno é mundial. É muito diferente. É um dom extraordinário. Claro que quando começou as aparições de Nossa Senhora, sabe quem foi a primeira pessoa a discernir se era verdade ou não? Primeira pessoa. A mãe de Miriana. Porque quando os jovens chegaram e falaram, nós estamos vendo uma mulher na montanha. Aí a mãe dela falou o seguinte, nós vimos uma mulher na montanha, foi no Monte do Pódbrodo. Nós vimos uma mulher na montanha. Ela pediu para a gente voltar lá amanhã na mesma hora. Foi isso que aconteceu. As crianças, o Yakov tinha 7 anos, a mais velha tinha 16, que é a Miriana. Estudava em Sarajevo. Estavam lá, voltaram para casa e diz, mamãe, a gente viu uma mulher lá na montanha. Ela estava no meio de uma luz. E ela pediu para a gente voltar lá amanhã na mesma hora. Primeiro discernimento de mãe. Você volta amanhã e leva água benta. E joga água benta nela. Depois pergunta qual é o nome dela. No outro dia as crianças voltaram. Só que aí já voltaram as familiares junto. E já foi quase que a paróquia inteira, porque esparramou que a paróquia inteira tinha 6 jovens, tá vendo Nossa Senhora. Todo mundo subiu no morro. O que a Miriana fez? Pegou água benta e jogou água benta nela. Qual foi a reação de Nossa Senhora? Olhou para Miriana e sorriu. Diz que deu um sorriso angelical. Aí Nossa Senhora, ela olhou assim e falou assim para ela, minha mãe mandou perguntar, aí disse que ela sorriu de novo. Minha mãe mandou perguntar como você se chama. Eu sou Maria, Nossa Senhora Rainha da Paz. Aí ela conta para a mãe. Todo mundo desce. O que eles vão fazer? Primeiro discernimento. A mãe acreditou. Segundo discernimento. Vamos contar para o padre. Padre. Aí o padre já estava sabendo. Padre, as crianças que estão vendo Nossa Senhora no morro. O padre falou, vamos junto. No outro dia eu vou junto. E o padre no outro dia foi junto. O padre chegou durante a aparição. O padre era o padre Tomislav Vlasic. Né? O padre chegou lá. E o padre, vendo as crianças e tal, o padre disse que pediu um sinal. Para saber se era Nossa Senhora mesmo ou não. O que acontece com o padre? Ele também viu Nossa Senhora. Ele também viu. O padre acreditou e voltou. Logo se esparramou. Aí toda a história depois é complicada, não dá tempo. Eu estou preocupado com o tempo, que eu tinha só 30 minutos, né, 40, já estou indo já. Né? Os dons extraordinários, né, eles têm que ser submetidos ao discernimento. O nosso primeiro discernimento, a equipe de serviço, coordenador do grupo de oração, o grupo de oração. E tem uma coisa no coração, irmãos, irmãs. O discernimento coletivo sobrepõe ao nosso. Tá? Sobrepõe ao nosso. Nós estamos aqui agora, somos a equipe de serviço do grupo de oração. Nós aqui, faz conta que somos nós aqui. As crianças também. Tá? Aí de repente nós estamos rezando assim, eu falo, irmãos, Deus me deu uma visualização. Eu estou visualizando o nosso grupo de oração, as portas abertas, um monte de gente entrando. Eu estou visualizando aqui também
que essas pessoas entrando, depois elas vão embora para suas casas e elas saem com a tocha na mão. E elas saem iluminando toda a cidade por aí. Eu tive essa visualização. E eu partilho com vocês. Aí ela começa a dizer, eu confirmo. Porque eu sinto a necessidade do nosso grupo de oração, as pessoas que participam do grupo de oração, ser luz para quando voltam para suas casas. A Valéria fala, eu também confirmo. Porque durante a oração eu sentia assim, eu visualizava como se fosse uma tocha. Agora estou entendendo o que Deus quer dizer. E ele fala, eu também confirmo. Porque eu acho que nós temos que evangelizar mesmo. Discernido. Mesma situação, nós aqui estamos rezando. E eu falei assim, irmãos, eu estou sentindo muito forte no coração que nós temos que ter muita coragem. Estamos com dificuldade, estamos com muita dificuldade de passar, mas eu vejo agora, eu estou vendo a imagem de um guerreiro, de um soldado com a espada na mão. E esse guerreiro está saindo e está combatendo muitos outros soldados. E eu vejo que agora está diante de nós o padre. E eu percebo que esse guerreiro estende a espada e mostra para o padre. E o padre se afasta. Senti forte, irmãos. Temos que ter coragem. Não temos que ter medo do padre. Vamos conversar com ele. Vamos enfrentá-lo. Vocês concordam comigo? Você não concorda? Hã? Você concorda comigo? Concorda? Você concorda? Vamos discernir. Exato. Não defendê-lo. Não foi defender. Foi atacar. Vamos enfrentá-lo. A voltada contra ele e avançando. E ele recuando. Vamos discernir? Irmãos e irmãs, vamos enfrentar o padre? Vamos bater boca com ele? Vamos impor, a gente vai se impor sobre ele. Ou o senhor aceita ou o senhor vai embora daqui. Pronto. Porque nós queremos que seja assim. E pronto. E aí, o que vocês acham, irmãos? Eu estou com eles aqui agora. O que vocês acham? Fazemos isso ou não? Vocês não têm o Espírito Santo. Deus falou comigo. Sinto muito, mas vocês não têm o Espírito Santo. Cuidado. O discernimento coletivo sobrepõe ao meu. Sobrepõe ao meu. Vocês perceberam a reação dos irmãos? Opa! Um disse, espera aí. A outra falou, vamos. Ah, não, mas acho que a gente deveria. Então vamos discernir. Discerniu todo mundo. Todo mundo discerniu. Espera. Fica calmo, fica quietinho. O que eu tenho que fazer? Eu não vou dizer para eles, eu sinto muito, mas vocês não têm o Espírito Santo, tá? Desculpa. Quem tem sou eu. Eu tenho um canal direto com o Espírito Santo, sabe? Ele fala comigo. Com vocês ele não fala. A gente ri, mas tem gente que tem essa atitude sim, viu? Tem gente que, ainda que disfarçada numa falsa humildade, a falsa humildade é a pior coisa que tem, é uma praga dentro da igreja. A pessoa se faz de humilde, mas ai daquele que contrariar. Mas eu sou humilde, tá? E pior que fala mesmo. Eu sou humilde, sou muito humilde. Eu tenho humildade assim. Eu não sei me impor sobre os outros, sabe? Deus colocou no meu coração uma humildade muito grande. E Deus falou comigo que tem que ser assim. Ah, mas eu discordo. Deus falou para mim. Você entendeu? Se não entendeu, eu vou repetir. Deus falou para mim. Se não falou para você, desculpa se não reza muito. Se você rezasse, ele falava com você também. Ele não falou com você porque você não reza. Porque se você rezar, ele falaria com você. Ele falou para mim. Você entendeu? Então vai rezar. Ele vai falar com você. Eu sou humilde, tá? Uma graça extraordinária? Pode acontecer? Não, é uma graça especial. Agora só não sai falando para todo mundo isso, né? Fala para os irmãos, né?
É. Porque muitas vezes essas graças extraordinárias são pessoais. Outra coisa legal aqui, irmãos. Esses dons extraordinários, muitas vezes são graças pessoais, para você. Não vai sair esparramando por aí que vão dizer que você é doido. E realmente é. Porque se é uma graça pessoal, guarda no seu coração. Guarda para você. Eu já tive momentos na minha vida de graças especiais para mim, de ação de Deus na minha vida, que eu não vou falar para ninguém. Sei que foi Deus. Eu vi, eu sei. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Para mim. Para mim. Aconteceu. Então, eu vou guardar para mim. E vou levar para o céu comigo. Porque só eu sei o efeito que fez na minha vida. E como eu precisava daquilo. Para aquele momento, para aquela situação, Deus, de maneira extraordinária, falou comigo. E eu guardo isso para mim. Vou guardar. Por que eu vou ficar esparramando? Aquilo que eu vi, aquilo que eu escutei. Por que eu vou esparramar? Foi para mim. Quando é para a comunidade, aí eu comunico. E após comunicar, a verdadeira humildade está em acatar o discernimento do outro. E sabe onde está a verdadeira humildade? Ainda que eu esteja certo, e os irmãos falaram não, eu acato. Ainda que esteja certo. E que doa. Mas eu acato. E no momento certo, Deus trará à tona. Esse é o grande... Na comunidade, os nossos grandes conflitos, principalmente no grupo de oração, acontece. Até uma vez eu conversando com a mãe Zilda, eu estava falando, a gente podia fazer um encontro sobre a humildade, né? Porque o grande problema nosso é a falsa humildade. A gente diz que é humilde, mas ai de alguém contrariar a gente. Deus me livre. Né? E é o grande obstáculo também, né? A graça de Deus. Porque uma pessoa humilde, volto a dizer, o eu é o grande obstáculo à graça de Deus. Porque uma pessoa humilde, se ela fala, e se a pessoa discernir não, tudo bem, irmãos. Eu já tive situações na minha equipe de serviço, com os meus irmãos no meu grupo de oração, Deus chegar e falar assim, que tal a gente fazer isso, isso, isso? E os irmãos falam assim, Cido, acho que não é a hora não, viu? Não é a hora. Tá certo. Tranquilo. Vamos para frente. Vou ficar chocado porque falaram não para mim? De jeito nenhum. Ontem na Assembleia Diocesana, tinha alguém aqui lá ontem, não? Na Assembleia Diocesana. Veio uma coordenadora de um grupo de oração falar assim, irmão, eu preciso de você para fazer uma pregação sobre a arca de Noé no meu grupo de oração. Que dia que é teu grupo de oração? É terça-feira. Eu falei assim, terça-feira é o mesmo dia do meu grupo de oração. Eu te peço o seguinte, minha irmã. Está vendo aquela moça loira ali? Ela é a minha coordenadora. Vai lá e conversa com ela. Se ela me liberar e se ela falar que eu estou dispensado para ir, eu vou. Se ela disser não, não vou. Aí essa irmã falou para mim assim, mas você não é o coordenador diocesano do Ministério da Formação? Sou sim. Mas eu sou servo daquele grupo de oração. Se ela autorizar, eu vou. Então tá bom. Ela foi lá, conversou com ela, tal. Aí ela veio, conversou comigo e falou assim, olha, nessa terça eu não posso te liberar, Cido, porque eu quero que você esteja no grupo de oração. Na outra terça, dia 11, aí eu libero você para ir. Aí eu chamei, dia 11 pode ser? Pode. Então dia 11 eu vou, porque terça agora eu vou pregar no meu grupo de oração. É lá que eu vou estar. Pronto. Resolvido o problema. Entendeu? Agora, não, eu vou sim.
E daí? Não, se vira coordenador, ela coloca alguém no meu lugar. Cuidado, equilibrar as coisas, né? O Espírito Santo, acima de tudo, ele coloca ordem nas coisas. Se as coisas começam a ficar tensas, tumultuadas, já comece ao dom do discernimento dos Espíritos, né? A desconfiar que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E o dom do discernimento dos Espíritos identifica onde está, né? Amém? Nossa, para quem tinha só 40 minutos, eu estou quase a 2 horas. Olha lá, dá tempo? Tranquilo? Então tá bom. Eu fico preocupado com vocês também, porque eu sei como que é ficar sentado 1 hora e tanto já, né? Sentados. Mas fica assim essa grande oportunidade, através do dom da ciência, o dom infuso da ciência, que nos capacita a perceber em tudo essa ação de Deus, a gente perceber nessa manhã como Deus foi bom conosco e nos ajudou a crescer mais no conhecimento, na fé e principalmente na nossa abertura à graça de Deus. Eu acho que a grande lição que a gente leva nessa parte da manhã é essa disposição nossa em ter uma maior abertura ao Espírito Santo. Tanto através dos dons infusos, dos dons ordinários, como através dos dons extraordinários. Eu não sei com vocês, mas através do dom da ciência, agindo também na minha vida agora, a gente sai com a vontade assim de querer ser mais de Deus um pouquinho, né? Uma vontade assim de, puxa, que bom, como Deus é bom, né? Eu quero aprender mais. Aí é o dom da sabedoria agindo já em nossas vidas. Se a gente fosse resumir aquilo que a irmã, o grande questionamento, o que devo fazer para que a graça de Deus se manifeste mais abundante na minha vida? Oração. Não existe outro caminho. É uma expressão que eu vou usar agora, mas vocês vão entender bem. A oração é o momento em que eu crio a oportunidade do Espírito Santo agir em minha vida. É o momento em que eu me habituo à presença de Deus. A oração comunitária ela é fantástica, mas nada substitui a oração pessoal nossa. Da gente tirar 1 minuto durante o dia nas nossas casas, o tempo que nos for disponível, sozinhos, silenciar e se habituar à presença de Deus. É o único caminho. Não existe outro. Como crescer na graça e no conhecimento? Aquilo que está no livro, no Evangelho de São Lucas. E Jesus voltou para casa e era submisso aos seus pais e à sua mãe e crescia em graça e em conhecimento. Agora vocês já sabem dizer o que o Evangelho estava falando. Jesus crescia na graça. Jesus crescia na ação de Deus na vida dele, capacitando ele a fazer coisas ordinárias e extraordinárias. Tanto é verdade que ele cresceu tanto na graça, que ele ressuscitou morto, fez cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, coxos andarem, leprosos serem curados, andou sobre as águas, multiplicou pães, multiplicou peixes, amaldiçoou uma figueira e ela secou, porque ele cresceu na graça. Ele dá um exemplo muito claro nisso. Antes de iniciar essa missão, o que ele fez? Foi para o deserto e rezou durante 40 dias e 40 noites. Jejuou e rezou. Se ele conseguiu fazer isso durante 40 dias, porque desde pequenininho ele estava habituado a isso. Ele não conseguiria. De repente, gente, vamos subir no morro aí agora e vamos ficar 40 dias lá sem comer, sem beber, só rezando? Morre. Só consegue quem está habituado. E foi o Espírito, sim, o Espírito Santo conduziu, porque ele estava habituado à graça, a Deus.
Nada substitui a oração. Eu vejo algumas pessoas, de vez em quando, com vontade, assim, porque eu queria fazer um curso de teologia para conhecer. Bom, pode fazer, se quiser vontade, faça mesmo. Mas a melhor teologia que tem é joelho no chão. E se o curso de teologia desse oportunidade para maior conhecimento de Deus, a gente teria verdadeiros santos. E não é o que temos, né? A melhor teologia que tem é joelho no chão. Oração. É ela que a gente se habitua a Deus, à presença de Deus. E Deus nos capacita com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.